Olá, estamos de volta, paz do Senhor. Nós vamos prosseguir aqui em Gálatas 3, a partir do verso 20, continuando esse estudo, essa palavra tão maravilhosa que Paulo deixou, confirmando o tempo de aprendizado dele e a compreensão que ele teve do livro da lei e de tudo que aconteceu desde o princípio do mundo naqueles 3 anos em que ele ficou afastado antes de se apresentar aos apóstolos. Ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco e ali ele foi estudar e aprofundar, se preparar nas Escrituras com a revelação do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. E ele repassa nas suas cartas, que serviu para o povo daquela época e também para nós hoje. Isso é muito importante, amém? Vamos prosseguir do verso 20 de Gálatas 3. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Vou repetir. Ora, o medianeiro não ou é de um só, mas Deus é um. Então nós vemos que o medianeiro não é um só, mas Deus é um. Ou seja, assim como Moisés foi usado para escrever a lei, repassar aos israelitas naquela época ali no deserto, ele foi também usado por Josué, foi usado pelos reis, foi usado pelos profetas, né? E assim veio sendo usado por muitos, mas Deus é apenas um. E hoje continuamos sendo medianeiros de Cristo aqui na terra, levando a mensagem de Deus a outras e outras pessoas, como medianeiro de Deus. Mas Deus é apenas um. E nós, assim, seremos um em Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, o Filho unigênito de Deus. Assim como Ele diz em João, como Ele disse em João, eu e tu, ó Pai, somos um. Que assim como eu e tu somos um, seremos também eles um em nós. Então nós também iremos ser um em Deus. Por isso diz que a promessa, a prosperidade de Deus, ela não está imputada a muitos, mas sim a um, que é Jesus. E nós, nos tornando um em Cristo através da fé, nos tornamos também prosperidade de Deus, se cumprindo assim a promessa feita a Abraão. Amém? No 21 diz assim: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, nós vemos aqui que a lei, de maneira nenhuma, ela é contra a promessa de Deus. Porque se a lei fosse contra a promessa e pela lei o povo fosse justificado, e pela lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, seria sido pela lei. Então, a lei não tem poder para vivificar na justiça. A justiça não é feita pela lei, mas sim pela fé. Porque se temos fé, nós vamos automaticamente cumprir a lei. Porque se nós temos fé em Deus, se nós estamos em Cristo vivificado, e nós vivemos pela fé em Cristo, assim como Paulo diz, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo.
Então, se nós estamos crucificados com Cristo, se Cristo vive em nós, nós não vamos descumprir as leis e os mandamentos do Senhor, porque nós estamos em Cristo e só Cristo conseguiu cumprir todas as leis, porque Ele é o Filho unigênito de Deus, mas em tua carne Ele teve poder e força para vencer todas as tentações carnais e continuar firme na promessa de Deus. Ele assim sempre orando e jejuando e buscando em Deus resposta para prosseguir a sua caminhada. Mesmo ele sendo Deus e ele sendo homem, ele estava incapacitado de todo o poder, porque assim está escrito que ele se despiu da sua glória para se fazer homem no meio de nós, para nos dar a vitória, a salvação e a vida eterna. Amém? No 22 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, através da Escritura, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, tudo se resume na fé. Se nós não temos fé, nós não vamos conseguir levar a nossa caminhada até o fim, para recebermos a nossa vitória no final e sermos arrebatados com Cristo no fim dos tempos. Então, que nós venhamos estar sempre alimentando a nossa fé, através da palavra de Deus, através da nossa oração, através da nossa disposição de estar sempre, cada dia, nos pondo na presença do Senhor. Porque se nós deixarmos o primeiro amor, se nós deixar de buscar o Espírito de Deus em nossas vidas, que é o nosso Consolador, que é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então não podemos deixar que o Espírito Santo de Deus venha se afastar de nós, buscando sempre estar vivendo de acordo com a vontade do Senhor em nossa vida. No 23 diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, antes que a fé viesse, nós estávamos guardados debaixo da lei. Porque o povo, no decorrer do ano, através de tudo que foi acontecendo, eles passaram ali mais de 400 anos, né, no deserto, no Egito, e ali eles foram massacrados pelo aquele povo, pelos egípcios, e ali eles foram usados, o Egito foi usado como um berçário para que o povo de Deus crescesse e fossem multiplicados. Mas sobre eles veio também a maldição de Faraó, que os escravizou e usou eles para que eles trabalhassem duro para as suas construções, fazendo tijolos para as construções do Faraó naquela época. E eles, então, assim, eles perderam a esperança e a fé. Mas quando tudo se tornou tão terrível ali no Egito, quando Faraó impôs sobre ele um jugo muito pesado, aí eles clamaram ao Senhor. Mesmo debaixo de um jugo tão terrível, eles conseguiram lembrar das promessas que foi feita aos seus antepassados e clamaram ao Senhor por libertação. E assim
Deus mandou que Moisés fosse retirar eles das garras de Faraó, e ali eles foram levados para o deserto. Mas as suas atitudes mostraram que eles não estavam tendo fé. E assim como Deus fez a aliança, o casamento com eles, ali no monte, dentro de 40 dias, eles quebraram a aliança, eles se prostituíram contra o seu noivo, que era Deus. Porque Moisés subiu ao monte e já fazia dias e não descia novamente ao arraial. E ali assim eles construíram um bezerro de ouro e prostraram diante dele, adorando e dizendo que aquele era o Deus que havia tirado eles do Egito. Então nós vemos que eles não tinham a fé. E assim Deus deu a lei, que foi quebrada. Quando Moisés chegou no arraial, que ele viu o povo prostrado diante de um bezerro e adorando, ele lançou ali as pedras da lei e ela foi quebrada. Mas não vamos culpar Moisés, porque a quebra das pedras da lei, ela está dizendo sobre o pecado daquele povo. Eles haviam quebrado a aliança feita a Abraão. Então aqueles 10 mandamentos que Deus deu sobre a pedra, ali ela foi transformada em leis que eles deveriam cumprir no decorrer de todas as suas vidas, até que viesse Jesus, para que assim eles pudessem ser resgatados de seus pecados, porque estava faltando a fé. Amém? E através da vinda de Jesus, a fé foi restaurada, a promessa de Deus foi cumprida, e hoje nós estamos aqui vivendo pela fé em Cristo, em busca da promessa de um dia sermos libertos desse mundo e levados a Deus para viver a eternidade ao lado de Cristo e dos anjos de Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém. No 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então nós vemos aqui que após Jesus ter vindo, não há mais a lei, porque a lei servia de aio até Cristo, por falta da fé daquele povo. Então hoje nós vivemos pela fé em Cristo, tornando assim filhos do próprio Deus. Nós não precisamos mais de aio, ou seja, nós não precisamos mais da lei para que nós sejamos justificados perante Deus, porque Cristo rompeu o véu do templo, aquele véu que existia, que o sacerdote só podia entrar uma vez por ano para fazer a expiação do seu pecado e de todo o pecado do povo. Jesus rasgou, e hoje nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós não precisamos mais de usar de mediadores para levar as nossas petições até o Senhor, porque tudo que pedirmos a Deus em nome de Jesus, se assim for da vontade de Deus, ela será feita e aceita por Ele, para a honra e glória do seu Filho Jesus. Amém? No 27 diz assim: porque todos quanto fostes batizados em Jesus Cristo, já vos revestiste de Cristo. No 28 diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui
que agora nós fomos unificados no corpo de Cristo. Por isso que diz que aqui não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há raça, não há mais essa divisão, mas nós somos unificados em Cristo. Então, nós sendo o seu corpo, nós somos um. Amém? No verso 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme as promessas. Glória a Deus. É muito bom a gente saber que nós estamos fazendo parte de uma promessa que foi feita a Abraão lá no princípio, que nós nos tornamos um em Cristo. Isso é maravilhoso. Gente, nós não merecemos essa graça tão maravilhosa de Deus. Nós nos tornamos, imagina, agora pensa bem em você, olha para você no espelho e vê você ao todo. Cabeça, olho, orelha, nariz, boca, a sua face, seu pescoço, seus braços, tronco, pernas. Assim que nós somos para Deus. Cada um tem uma função. E tornando um em Cristo, imagina bem. Que bênção, que maravilha. Só Deus mesmo para fazer essas maravilhas em nossas vidas. Agora, nós deixamos nos levar por incapacidade, por coisas vãs e abandonamos a Deus. Jesus em momento nenhum prometeu que nós iríamos ter uma vida de bonança aqui nessa terra. Muito pelo contrário. Ele disse: nesse mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele fala assim, eu venci o mundo? Porque nós somos um nele. Se nós somos um nele, nós também já vencemos o mundo através dele. Porque não tem como salvar a cabeça e o corpo perecer. Então, se a cabeça foi salva, o corpo também é. Nós não devemos temer o que mata a carne, mas não pode matar o espírito, mas não pode nos afastar de Deus. Estamos vivendo num tempo difícil, mas o poder de Deus nos liberta. Não importa se vivemos ou morremos. O que importa é se morrermos com Deus, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. E se o nosso corpo está limpo perante Deus, nós estamos vivos em Cristo. Nós jamais morreremos. Vamos ter um período de descanso, o sono dos justos, até a volta de Cristo. Mas iremos permanecer firme na promessa de Cristo, para a honra e glória do Senhor. Iremos reinar com Cristo no tempo determinado por Deus. Então não podemos perder a esperança. Se você assistir esse vídeo até o final, pense bem nisso. Não deixa que as coisas desse mundo te afastem do Senhor. Não deixa que as dificuldades façam você perder sua fé. Mas prossiga na presença do Senhor. Busca cada dia mais se santificar em Deus para Deus. Porque o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos consolar, nos confortar, para nos dar o discernimento do que é bom e do que é ruim. Do que devemos fazer e do que nós não devemos fazer. Para que nós não deixamos ser elevados pelas coisas da carne, mas sim pela palavra de Deus. Porque só em Deus nós temos a vitória. Só em Cristo Jesus nós cumpriremos o nosso tempo aqui nesse mundo conforme a vontade do Senhor. Pense bem, que maravilha! Nós não estamos lutando para viver a vida eterna sozinhos, mas em Cristo. Sendo assim, um em Cristo. Já pensou? Como um só corpo.
Se nós levamos um tropeço e machucamos a nossa unha, todo o nosso corpo perece. Então vamos crer no Senhor e vamos prosseguir com fé em Deus, porque Ele é o nosso Rei e o nosso tudo, para a honra e glória do Senhor. Espero viver com você na eternidade e junto com você espero estar na ressurreição no dia determinado por Deus. Amém.